Hoje eu vou estar mostrando para vocês em detalhes esse carrinho de rolimã aqui, ó, o sucata. Para quem acompanha o canal Loucos da Ladeira, é desse carrinho que são feitas aí as gravações na descida aí com a câmera on-board, tá? É o que eu piloto esse carrinho e são feitas então deste carrinho aqui. Tá aí o carrinho. Vou mostrar aí rapidamente alguns detalhes. Essa carenagem aqui foi eu que fiz. Ela é toda de fibra, tá? Inclusive aqui num incidente acabou quebrando, eu refiz, não deu acabamento ainda, tá? Então é toda em fibra. Esse olhar aqui que vocês estão vendo, ó, a gente utiliza ele no reboque, né? Então quando a gente vai ser puxado ladeira acima, só amarra a corda aqui, ela tá presa no chassi. Depois eu vou tirar a carenagem e mostrar o detalhe interno dele. Aqui o sistema de direção dianteiro, tá? Tá aqui o rolamentinho externo, esse é um 6218. Essa flange aqui foi feita num torno, então tem dois rolamentos, um dentro do outro. Tá um pouquinho sujo aqui. Mas tem um 6203 interno, a flange e o 6218. A ponta de eixo, depois eu mostro no detalhe, também foi feita num torno, tá? E foi soldado aqui nessa manga de eixo artesanal que eu acabei fazendo aí. Beleza? O volantinho dele aqui é um volantinho de Fusca. Volantinho de Fusca, olha lá. A direção ficou sem folga agora, depois de muitos testes eu consegui tirar a folga da direção. Aqui tem um pequeno porta-luva, isso aqui é descarte de um console de caminhão. Porta-treco de um caminhão, acabei adaptando aqui dentro, então ele fica por cima da coluna de direção e logo abaixo da carenagem. Então aqui cabe muita coisa. Tá? Ferramenta, desengripante, corda, enfim, é tudo aí. Esse chassi foi doação de um grande amigo meu, Leonardo, do primeiro carrinho que teve na ladeira, na nossa ladeira aqui, com volante, foi feito pelo Léo, tá? Era o Faísca. Leonardo elaborou um outro projeto e acabou doando esse chassi aí pra mim, depois que eu tive um acidente, final de 2020, que destruiu totalmente o meu carrinho. Desse acidente sobrou esse banco, vocês estão vendo aí que ele está bastante danificado, estou reaproveitando. Eu já tenho um banco novo, logo vou substituir, mas ainda estou usando o banco antigo. Aqui no detalhe, ó, esse banco ele tem um sistema de regulagem, então dependendo da estatura do piloto eu consigo ajustar ele mais à frente ou mais atrás, só soltando essa alavanca aqui, ó. Esse trilho, para quem quer colocar um banco ajustável no seu carrinho, é o trilho que é utilizado quem lembra dos carros antigos, o Puma. É o mesmo trilho de banco do Puma. Você encontra no Mercado Livre, é usado também para fazer adaptação de banco em gaiolas, né? Essas gaiolas de trilha. Então é um trilho bem fininho, ele tem em torno de 4 centímetros de altura, então ele não vai elevar muito a estatura do seu carrinho, e você consegue regular ele conforme a estatura do piloto. Né? Adaptei nessa chapa e o banco fica preso nessa chapa e o trilho preso nessa aqui. Beleza? Aqui o sistema de freio, ó. Esse sistema de freio é o sistema mais eficiente que a gente conseguiu aí diante de tantos testes, né? É uma sapata de freio. Então quando você aciona o pedal lá, ó, essa sapata ela vai até o chão aí com uma borracha de banda de rodagem de pneu de caminhão, e o atrito dela com a pista faz o carrinho frear. Muito eficiente, tá? Se você pensa em fazer seu carrinho, pense em elaborar um freio nesse formato aqui, que é muito eficiente. E uma dica aí, coloque a sapata próximo aonde tem o maior peso do carrinho, que seria onde você estaria sentado, né? Então o meu peso está todo aqui, e eu acionando o freio, essa fricção se torna eficiente, porque há um peso, ou a maior parte do peso do carrinho está sob o freio, tá? Então tem duas sapatas, uma de cada lado, 2 pedais de freio. Você aciona os dois ao mesmo tempo conforme a necessidade, ou um a cada momento conforme você for precisar fazer uma curva, por exemplo, você consegue compensar aí utilizando um freio e depois o outro. Eixo traseiro, mais uma vez, a flange aqui com rolamento interno, rolamento externo, e aqui tem um sistema de amortecimento que eu elaborei. Aí tive a ajuda do Oremilson para soldar essa parte logo após o acidente, enfim. O eixo traseiro é esse laranja aqui, fica preso no chassi por esse parafuso. E aqui ele tem esse amortecedor central de bicicleta, nas mountain bike aí.
Hoje quase não se sai mais nas novas, né? Mas ainda você encontra em lojas de peças de acessórios para bicicleta esse amortecedor aqui, ó. Então ele faz o trabalho de absorção de impacto de acordo com o movimento do carrinho na pista, tá? Então ele é preso único e exclusivamente por esse parafuso e aqui ocorre então a absorção de impacto. Então esse é o carrinho sucata em detalhe. E o nome sucata aí por quê? Porque ele é feito aí de reaproveitamento, inclusive essa fibra aí eram vários pedaços, eu fui fazendo as emendas e moldando conforme a minha necessidade. Mas é feito tanto a parte estrutural, ferro, de aproveitamento de sucata e enfim. Vou dar um pause aqui e vou mostrar para vocês então em detalhe a flange e também o sistema de direção e freio. Muito bem, voltamos aí agora sem a carenagem para mostrar em mais detalhes aí a construção do sucata. Então o sistema de direção aqui foi feito com volantinho de Fusca, volantinho velho, tá? Aqui tem um rolamento, prende na barra de direção e aqui um segundo rolamento que fixa aí a barra de direção. Logo à frente tem uma adaptaçãozinha que foi feita aqui para prender as bieletas. Tá? Aqui que é bieleta. Ó. Então aqui que está o braço que comanda a direção. Isso daqui, ó, essa peça aqui é bieleta do Palio, se não me engano. Tá? Eu comprei essa bieleta aqui. Ela é articulada, ela consegue trabalhar aqui, ó. Ó no detalhe aí. Ela tem esse movimento sem ter folga. Tá? Então eu comprei essa bieleta do Palio, cortei e soldei um esticador. Adaptei aqui um esticador. Então aqui ele é fixo, ó. Tá soldado, aqui ele não tem regulagem e tem uma regulagem aqui. Por quê? Eu consigo abrir ou fechar a direção de acordo com a minha necessidade. Deixar bem alinhado, deixar um pouco mais aberto, mais fechado. Então eu solto aqui a bieleta, tiro ela fora, solto aqui, eu consigo abrir ou fechar mais a direção de acordo com a necessidade. Então aqui a bieleta dos dois lados, aqui um outro detalhe, ó, fixa aqui por baixo. Então ela faz o movimento da direção. Esse bracinho de direção aqui, eu fiz ele todo aí com metalon, tá? Aqui é um metalon 3x5 na chapa 14. Aqui é um 2x4 na chapa 14 também, tá? Qual que é o detalhe? Esse braço aqui, ele tem que estar exatamente alinhado com o parafuso onde fixa a manga de eixo, tá? Para que tenha aí mais precisão, mais eficiência na sua direção, tá? Então essa ponta aqui tem que estar alinhado com esse parafuso aqui. E depois eu fiz esse alongamento aqui para que a bieleta pudesse então puxar a manga de eixo conforme eu giro o volante lá na frente, ó. Beleza? Aqui o detalhe, a gambiarra que eu fiz para fixar aquele olhal que vocês viram antes ali para poder rebocar o carrinho, né? Isso aqui é parafusado aqui depois que eu coloco a carenagem. É fixado aqui. Aqui no detalhe, o pedal de freio. Não tem segredo nenhum, isso aqui é um cabo de embreagem. A gente só cortou ele, fez essa emenda aqui, tá? Então aciona aqui, ó. Esse é o sistema aí de funcionamento do freio. E o último detalhe aí, sem delongas, vou mostrar aqui a ponta de eixo. Então essa ponta de eixo aqui foi mandado fazer numa tornearia, tá? E soldado ela aqui nesse mecanismo que eu construí. Essa ponta de eixo foi feita mais comprida aqui para que eu pudesse usar outras configurações de rolamento. Eu vou mostrar que eu estou usando agora. Então o que eu uso agora? Um rolamentinho 6302, é esse pequenininho aqui, tá? Junto com um 6218, que é esse grandão aqui. Como é que a gente faz a junção? No início, quando a gente começou, a gente ia colocando um rolamento dentro do outro, encaixando, soldando, colando, enfim. Mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que não era eficiente. Então, a ideia aí que surgiu, Leonardo, nosso grande engenheiro aí da equipe, deu a ideia de se fazer flanges. Então foi feito no torno isso aqui, ó. Isso aqui é uma flange de metal, tá? O torno fez especificamente para mim usar nessas configurações, ó.
Então aqui eu encaixo o meu 6302 aqui. Depois vai o 6218 por fora e em seguida vai essa tampa aqui por cima. Parafusa tudo, monta aqui no eixo e tá feito a configuração aí. Existem inúmeras outras configurações. Eu vou dar uma pausa aqui, vou montar para vocês verem como é que fica montado. Aqui no detalhe tem uma arruela. Essa arruela aqui ela é torta de propósito. Deixa eu dar um zoom aqui. Para que serve essa arruela? Ela vai acima do meu 6203 para que não fique nenhuma folga entre o rolamento e a tampa aqui da minha flange. Ó, essa é a tampa, tá vendo que ela tem aí um ressalto para encaixar aqui? Tem mais uma borda aqui também para encaixar na parte interna do 6218. O 6218 ele tem 90 milímetros na parte interna e 16 na parte externa. Vou dar um pause aqui, vou montar a flange e já mostro para vocês colocando aí no lugar. Ó, no detalhe agora com o 6218 já está no lugar. Ele já está no lugar dele. O 6302 também já está no lugar dele. E agora eu vou colocar aqui a tampa da flange para que a tampa faça com que o rolamento chegue até o fundo, sem eu precisar ficar batendo nele com um martelo ou algo assim, que ele entra bem justo nesse espaço. Então eu coloco a tampa aqui, vou colocar os parafusos e lentamente vou parafusando cada um deles, fazendo com que a tampa faça esse trabalho de colocá-lo no fundo da flange. Então aqui a flange já está montada, tá? Já comecei a colocar aqui o parafuso para prender ela no eixo novamente, tá? Então vai um parafuso, lembrando que essa parte aqui foi feita num torno, para ter aí uma precisão no encaixe das peças. E o restante a gente vai fazendo aí na gambiarra, no teste, enfim. Então esse é o sucata em detalhes, para quem queria. O Sidney Silva, né, pediu aí mais umas fotos e tal. Então a maneira aí de explicar, logo eu faço mais vídeos mostrando mais detalhes de cada item, de cada parte que a gente fez. Vou tentar colocar aqui também as imagens aí do outro acidente que destruiu o outro carrinho que eu tinha, tá? E é um aperfeiçoamento. Cada vez a gente vai mexendo, vai melhorando. Nós somos uma equipe, todos se ajudam na equipe com ideias, com melhorias. E somos os loucos da ladeira. Até a próxima. Aí o detalhe do funcionamento da direção. Essa direção foi inspirada aí no sistema que os karts utilizam, tá? Vocês podem ver aqui ao fundo que a gente tem um chassi de kart, é um próximo projeto que a gente vai estar elaborando aí, tá? Mas esse aqui não é sucata mesmo. Vocês podem ver aí nas imagens que é tudo pedaço, tudo emenda, enfim. E tá funcionando aí. Lembrando que a gente tá há alguns anos aí nesse faz e desfaz, tenta e não tenta, enfim.